A gente começa falando do fim de semana, que foi de mais uma rodada no Campeonato Catarinense. O Tricolor jogou no sul do estado, né? E aí tá aqui no estúdio a Drica Evarini para comentar como ficou a tabela de classificação. Quase que a gente fala numa vitória, né, Drica? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Faltou pouco, viu? Faltou bem pouco para a gente falar de mais uma vitória aqui do Joinville no Campeonato Catarinense. O Tricolor, né, que viajou ainda antes do jogo contra o Atlético Catarinense, já emendou, viajou para Criciúma, onde enfrentou o Tigre ontem à noite lá no Heriberto Wilson, com muita torcida, viu? A torcida do Tigre aí quase lotou o Heriberto Wilson para esse clássico, né? É um clássico norte e sul aí entre Joinville e Criciúma. E no primeiro tempo, nada de gols. Os dois times se estudando, né? Muita marcação, mas no segundo tempo ele, de novo, Sabrina, de novo, Pedro Henrique, a gente viu aí o gol do Pedrinho, né? Jogada do Lucas Douglas pela direita, o Joinville que teve problemas aí para a escalação, né? Teve 3 desfalques já antes da bola rolar, Marcos Martins, Caio Wilker e também Everton Páscoa, vetados pelo departamento médico. No primeiro tempo teve 2 substituições já no começo do jogo, mas conseguiu aí se ajustar no intervalo, voltou melhor para o segundo tempo, tanto é que o Pedro Henrique abriu o placar. E aí, Sabrina, depois que o Joinville estava encaminhando essa vitória que levava o Joinville para a 5ª colocação na tabela de classificação, uma infelicidade aí do zagueiro e capitão nesse jogo, André Baumer, né? Um cruzamento, ele foi tentar tirar a bola, acabou aí desviando contra o próprio gol do Glauco. O Glauco, que foi um dos destaques da partida de ontem, salvou, fez 2 milagres durante aí o jogo, que evitou aí que o Criciúma saísse com a vitória e aí o Joinville teria uma situação mais complicada. Mas o Joinville se portou bem, levando em consideração esses desfalques, essas questões físicas, né? Principalmente aí tendo que fazer essas substituições já no primeiro tempo, o Joinville voltou melhor no segundo tempo. No começo do campeonato a gente falava ao contrário, né? Que o Joinville começava bem e voltava do segundo tempo, decaía. Dessa vez foi diferente. O Joinville voltou melhor no segundo tempo, tanto é que abriu o placar aí com o Pedro Henrique. Mas o técnico Marcelo Marcelotti falou sobre esse ponto que o Joinville traz aqui para Joinville. A gente só vai saber se a gente perdeu 2 pontos ou ganhou 1 na sequência do campeonato, né? E então o empate é um resultado que, de um modo geral, não me agrada, né? Mas hoje a gente viu uma equipe aguerrida, né? Passando por dificuldades, e dificuldades que o jogo impôs, né? Principalmente pela questão médica de alguns jogadores que tiveram que sair ainda no primeiro tempo. Até algumas improvisações e alguns jogadores que entraram no decorrer do jogo tiveram atuações destacadas, inclusive. E a gente acaba saindo com esse resultado, que se não é o ideal, principalmente porque nós saímos na frente, como você falou, tivemos uma boa oportunidade de fazer o segundo gol, né, que nos daria uma tranquilidade maior na sequência do jogo. Pelo menos a gente conseguiu ter uma boa postura defensiva, como nós íamos tendo já durante o campeonato, e é um ponto que se soma e agora a gente volta a jogar na nossa casa e vamos ter uma semana praticamente para trabalhar para recuperar bem esse grupo de jogadores. E é exatamente isso que ele falou, né? É um ponto, numa situação normal, um ponto fora de casa é muito bom, levando em consideração até que o Criciúma é um time de Série B de Campeonato Brasileiro, né? Mas esse ponto, daqui a pouquinho a gente vai saber se ele vai ajudar ou se o Joinville perdendo esses 2 pontos lá em Criciúma vai complicar a situação. Mas a gente vai dar uma olhadinha na tabela, porque depois dessa rodada, Sabrina, o Joinville caiu para a 9ª colocação, né? Ele entrou na rodada estando em 8º, mas quando a gente olha ali, né, tá tudo muito embolado, né? O Barra, que é o 6º colocado, tem 8 pontos e até o 10º, que é o Criciúma, todo mundo com 8 pontos. O que define quem tá para cima ou para baixo são os critérios de desempate. E aí o que vai mandar nessa situação toda é o próximo jogo do Joinville, que acontece no sábado aqui na Arena Joinville, 4h30, contra a Chapecoense. Chapecoense que venceu o Marcílio Dias na rodada. Então é importante que o Joinville some pontos dentro de casa. Tem 2 jogos ainda em casa. Primeiro agora a Chapecoense, depois viaja para enfrentar o Ercílio Luz e depois o Avaí aqui. Então são 2 jogos muito importantes. Agora teve vôlei também no fim de semana, né? Exatamente. E recobrou aí, né, a consciência e voltou a vencer. O Joinville viajou, como a gente falou, mais de 4.000 quilômetros para enfrentar o Manaus lá no norte do país, no sábado à noite, em um jogo de recuperação e mais um jogo muito equilibrado, voltou a vencer 3-2 para o Joinville Vôlei.
Esse resultado faz aí o time do técnico Pedro Errara subir na tabela de classificação, assumiu a vice-liderança atrás apenas de Monte Carmelo, que não perdeu ainda nessa Superliga B, e volta a jogar em casa agora na quarta-feira, às 8 horas da noite, contra o Minas. Jogo muito importante, né? Se o Joinville vencer bem, já encaminha a classificação, né, entre os 4. Então é importante que a torcida compareça novamente ao Centro Eventos Carl Hansen. Mas, Sabrina, o técnico Pedro Errara avaliou aí esse jogo, porque como ele falou, foi equilibrado, foi difícil, mas a vitória veio. Foi um jogo, né, extremamente disputado, né? A gente, em alguns momentos, a gente teve um pouquinho de desequilíbrio no nosso ataque, enfrentando um pouco o bloqueio, mas aos poucos a gente foi se organizando, a gente melhorou também o nosso bloqueio e defesa, e aí a gente conseguiu equilibrar as ações, conseguimos trabalhar melhor, bem melhor no contra-ataque também, isso foi bem importante para conseguir a vitória no quarto e no tie-break. A gente sabia que ia ser um jogo tenso, como são todos os jogos da Superliga B agora nas classificatórias, são jogos, todos se tornam decisão, e aí a gente agora recuperar, voltar para casa, descansar e já se preparar para quarta-feira lá no Carl Hansen. E é como o técnico falou, agora é descansar um pouquinho e trabalhar aí, né? Tem pouco tempo, mas dá para trabalhar para esse jogo contra o Minas, e eu reforço. A torcida é fundamental nesse jogo. Quarta-feira, 8 horas, todas as informações, os ingressos já estão sendo vendidos lá nas redes sociais do Joinville Vôlei, Sabrina. Aí é só procurar, dar aquele clique e garantir o ingresso, porque realmente a torcida faz diferença.